Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que era referente à nossa revisão em torno aí das propriedades de potência. A primeira questão, calcule as potências. No item A, eu trago 5 elevado a 3. Bem, nós temos aí uma potência com expoente natural, e a gente viu que toda potência com expoente natural é só você repetir a base, que no caso é o 5, a quantidade de vezes que o expoente manda, que no caso é 3. Então, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Bem, na letra B, eu trago menos 2 elevado a 6. Observemos que aí se trata de um expoente natural, que é 6, e que o menos ele não está entre parênteses. Então, se o menos não está entre parênteses, ele não faz parte da base. Logo, é só repetir o menos até o final. E aí, 2 elevado a 6, repete o 2 6 vezes. Portanto, fica menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Repete o menos, como eu falei. E 2 elevado a 6, quando eu multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes, vai dar 64. Portanto, menos 2 elevado a 6 dá menos 64. No item C, eu trago 1,3 ao quadrado. De maneira equivalente, nós temos aí um expoente natural, então você vai repetir a base 1,3 duas vezes. Isso vai ficar 1,3 vezes 1,3, ou seja, isso é 1,69. No item D, eu trago 7,9 elevado a zero. Vamos lembrar, toda vez que eu tiver uma potência de base não nula elevada a zero, o resultado é sempre 1. Toda potência de base não nula elevada a zero, o resultado é 1. No item E, eu trago 3 quartos elevado a menos 4. Então aí nós chegamos a uma potência de expoente inteiro negativo. Vamos lembrar qual é a regra. Toda potência de expoente inteiro negativo, você vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, na hora que você inverter a base 3 quartos, ela vai ficar 4 terços, né? Elevado a um expoente com sinal trocado, então vai ficar elevado a 4. Bem, outra maneira de você fazer isso, que é uma maneira equivalente, que foi a forma como eu fiz, você pode colocar 1 sobre, que é uma maneira de inverter, talvez até dê mais trabalho, mas é equivalente, 1 sobre, coloco 3 quartos embaixo da fração, elevado a 4, ou seja, elevado ao expoente sem o sinal. É equivalente a inverter e trocar o sinal do expoente, dá tudo a mesma coisa. Então repete 1 sobre, 3 elevado a 4 dá 81 e 4 elevado a 4 dá 256. Divisão de potência agora, divisão no caso de potência não, de fração, repete o 1 e multiplica pelo inverso da segunda, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 1 multiplicado pelo inverso da segunda, que é 256 sobre 81. Então isso vai dar exatamente 256 sobre 81. Portanto, 3 quartos elevado a menos 4, isso é 256 sobre 81. Continuemos então agora na segunda questão. Utilize as propriedades de potência para reduzir as expressões a uma única potência. Ou seja, vão aparecer expressões com várias potências e o nosso trabalho aqui é transformar em apenas uma, utilizando todas as propriedades que a gente estudou. No item A, eu tenho 3 elevado a 7 dividido por 9 ao quadrado. Bem, de imediato a gente percebe que eu tenho uma divisão de potência. Só que essa divisão de potência, ela não tem a mesma base. E o que a gente aprendeu foi divisão de potência de mesma base. Mas aí tem aquele truque, né? Eu posso igualar as bases. Essa é a estratégia. Igualar as bases primeiro, depois aplica as propriedades. Como é que eu igualo as bases? Vamos lembrar que 3 elevado a 7 sobre 9 ao quadrado, já que toda divisão é uma fração, esse 9 é 3 ao quadrado. Então, na hora que eu coloco 3 ao quadrado no lugar do 9, vai ficar uma potência de potência. 3 elevado a 7 dividido por 3 ao quadrado, ao quadrado. Vamos lembrar da primeira regra. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, 3 ao quadrado é 3 elevado a 2 vezes 2, que eu vou multiplicar os expoentes. Como 2 vezes 2 dá 4, então isso fica 3 elevado a 7
dividido por 3 elevado a 4. Agora sim, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Repete a base 3, subtrai os expoentes, 7 menos 4. Como 7 menos 4 dá 3, então ficou 3 elevado a 3. Ou seja, 3 elevado a 7 dividido por 9 ao quadrado é equivalente a 3 elevado a 3. No item B, 1 sobre 9 elevado a 3 elevado a menos 4. Eu tenho aí, no caso, duas potências, né? Que eu tenho o 9 elevado a 3 e eu tenho o 1 sobre 9 elevado a 3 elevado a menos 4. Como eu tenho aí, então, uma potência de potência, eu posso começar pensando dessa forma. Ou eu posso começar resolvendo a potência com expoente inteiro negativo. O que a gente viu? Potência com expoente inteiro negativo, já que o 4 é negativo, eu vou inverter a base. Então, o inverso de 1 sobre 9 elevado a 3 é 9 elevado a 3 sobre 1. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, em vez de menos 4, eu coloco 4 positivo. Bem, 9 elevado a 3 sobre 1. Esse 1 eu coloco se eu quiser. Então, na verdade, isso é 9 elevado a 3 elevado a 4, que é uma potência de potência. Repete a base 9, multiplica os expoentes, 3 vezes 4, 12. Portanto, 9 elevado a 12 é uma potência equivalente a essa expressão que nós tínhamos no item B. No item C, 5 elevado a 3 multiplicado por 1 sobre 8. O que eu posso imaginar? Dá para a gente perceber o seguinte: esse 1 sobre 8, o 8 ele é 2 ao cubo. Então eu posso trocar, já que a ideia é transformar em apenas uma potência, eu posso trocar o 8 por 2 ao cubo. E por que trocar o 8 por 2 ao cubo? Porque na hora que eu pegar 5 elevado a 3 vezes 1, dá 5 elevado a 3 sobre 2 ao cubo. E aí a gente vai aplicar o reverso, né, o contrário daquela propriedade que a gente viu da potência da divisão. O que eu faço na potência da divisão? Eu vou distribuir o expoente. No caso aí, o expoente já está distribuído. Eu tenho 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Como o expoente já está distribuído e eu quero transformar numa única potência, eu coloco o 5 sobre 2 e o 3, que é o expoente único, uma vez fora. Portanto, isso aí é 5 sobre 2 elevado a 3. No item D, menos 1 elevado a 5 sobre 7 elevado a 5 multiplicado por menos 13 elevado a 0. Nós temos aí 3 potências e eu tenho que transformar em apenas uma. Vamos lá então ver o que eu posso fazer. Bem, inicialmente eu peguei o menos 1 elevado a 5 sobre 7 elevado a 5 e escrevi numa única potência, que é menos 1 sobre 7 elevado a 5. Como o expoente é igual, eu posso colocar uma única vez fora. Por outro lado, esse menos 3 elevado a 0 é 1. Se a ideia é reduzir potência, dá para reduzir essa potência. Bem, e agora eu pego menos 1 sobre 7 elevado a 5, multiplicado por 1, vai dar menos 1 sobre 7 elevado a 5. Então, dessa forma, eu cheguei numa única potência que representa todas as três que eu tinha inicialmente no item D. O item E, eu tenho 4 elevado a 5 sobre 3, multiplicado pela raiz cúbica de 4 sobre 3 ao quadrado. Vamos pensar então um pouco, né? Resolvendo aí, o que dá para eu fazer inicialmente? Se lembrem que essa raiz, toda raiz é uma potência de expoente fracionário. Então eu repito a potência 4 elevado a 5 sobre 3, vezes a raiz cúbica de 4 é a raiz cúbica de 4 elevado a 1. Vamos lembrar como é que eu trabalho com potência de expoente fracionário. O que eu tenho no expoente da raiz eu coloco em cima da fração, o que eu tenho no índice da raiz eu coloco embaixo. Então a raiz cúbica de 4 é, na verdade, 4 elevado a 1 sobre 3. Tudo isso sobre 3 ao quadrado. Bem, só que agora na minha fração eu tenho um produto de potência de mesma base, que é 4 elevado a 5 terços vezes 4 elevado a 1 terço. O que a gente faz? Repete a base 4, soma os expoentes. Então vai ficar 5 terços mais 1 terço. É o que nós temos aí. E repetir o 3 ao quadrado que já aparecia embaixo.
Bem, 5 terços mais um terço dá 6 terços. Então ficou 4 elevado a 6 sobre 3, dividido por 3 ao quadrado. E como 6 dividido para 3 dá 2, isso é 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E aí a gente chega no que nós já fizemos em itens anteriores. Como o expoente 2 é o mesmo no 4 e no 3, eu coloco ele uma única vez fora. Então fica 4 sobre 3 elevado a 2. No item F, x elevado a menos 5 vezes x elevado a 12 dividido por y elevado a 3 vezes y elevado a menos 10. Vamos lá então. Primeiro eu tenho que perceber que dá para a gente juntar os x e os y, né? Como eu tenho produto de potência de mesma base, com o x e com o y, repete a base, junta os expoentes. Então ficou x elevado a menos 5 mais 12 sobre y elevado a 3 menos 10. Por que 3 menos 10? Porque é só juntar. E o juntar ele não altera o sinal, né? Bem, menos 5 mais 12 dá 7. Então ficou x elevado a 7 sobre 3 menos 10 dá menos 7. Então sobre y elevado a menos 7. Está quase do jeito que eu quero, mas ainda não dá para aplicar a distributividade ao contrário. Porque o x, o expoente é 7, o y, o expoente é menos 7. Eu vou ter que igualar esse expoente do y a 7 também. Como y elevado a 7, é só a gente aplicar a propriedade da potência de expoente negativo. Isso é 1 sobre y elevado a 7. Então fica uma divisão de fração. Repete a primeira potência, que é x elevado a 7, multiplica pelo inverso da segunda, que é y elevado a 7 sobre 1. Como esse 1 a gente coloca se quiser, então ficou x elevado a 7 vezes y elevado a 7. Esse produto, o que eu faço agora? Como ele tem o mesmo expoente, eu vou pegar esse expoente e vou colocar uma vez do lado de fora. Então isso ficou x vezes y elevado a 7. Então transformei em apenas uma única potência. Terceira questão da Universidade do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Bem, com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo de uma pessoa é quanto? Vamos então imaginar como é que fica isso, né? Nós temos os dados aí pela questão. Da questão, nós temos 5,5 litros de sangue. 5,5 litros, na verdade, é 5.500 ml. Como cada ml é 1 centímetro cúbico, então isso vai me dar 5.500 centímetros cúbicos. Repetindo, 1 litro são 1.000 ml, 1.000 mililitros, então 5,5 litros dá 5.500 ml. 1 ml é 1 centímetro cúbico, então na verdade nós temos 5.500 centímetros cúbicos. Bem, mas nós devemos lembrar que 1 centímetro cúbico é 1.000 milímetros cúbicos. Então, transformando em milímetros cúbicos, vai dar 5.500.000 milímetros cúbicos. Por que eu precisei do milímetro cúbico? Porque, na verdade, o que nós sabemos da quantidade de glóbulos vermelhos é por milímetro cúbico. Nós temos 5 milhões de glóbulos vermelhos por cada milímetro cúbico de sangue. Bem, dessa forma, então, se a gente tem aí um total de 5,5 litros de sangue, 5,5 litros de sangue que vai dar 5.500.000 milímetros cúbicos, como eu já falei, esse valor, em notação científica, é 5,5 vezes 10 elevado a 6. É só observar que, como eu desloquei a vírgula 6 casas para a esquerda, o expoente ficou 6, portanto 10 elevado a 6. Continuemos então. Como nós temos 5 milhões de glóbulos vermelhos para cada milímetro cúbico de sangue, e nós sabemos que 5 milhões, na verdade, é 5 vezes 10 elevado a 6, porque milhões tem 6 zeros. Então, para a gente saber a quantidade de glóbulos vermelhos que nós temos, é só você pegar a quantidade de sangue que nós temos, que é 5,5 vezes 10 elevado a 6 milímetro cúbico, e multiplicar pela quantidade de glóbulos vermelhos em cada milímetro cúbico, que é 5 vezes 10 elevado a 6. Então, é isso que nós fizemos, esse produto que eu acabei de falar. 5,5 vezes 5 dá 27,5.
E aí vem a questão da potência, né? 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 6 dá 10 elevado a 12, porque você vai somar os expoentes, já que eu estou multiplicando as potências. Bem, só que 27,5 não está em notação científica. Nós sabemos que para estar em notação científica, o valor que tem multiplicando a potência de base 10, ele tem que estar entre 1 e 9. 27,5 não está entre 1 e 9. Para que ele fique entre 1 e 9, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. E como eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 2,75. Só que esse deslocar a vírgula não é gratuito. Desloca a vírgula uma casa para a esquerda e acrescenta uma unidade no expoente. Então vai ficar 2,75 vezes 10 elevado a 13. Essa é a quantidade de glóbulos vermelhos que nós temos aí no nosso sangue, de forma que a resposta correta é o item E. Quarta questão. Recentemente, os jornais noticiaram que, durante o mês de outubro de 2011, a população mundial deveria atingir a marca de 7 bilhões de habitantes, o que nos faz refletir sobre a capacidade do planeta de satisfazer nossas necessidades mais básicas, como o acesso à água e aos alimentos. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 150 litros de água por dia. Assim, considerando a marca populacional citada acima, dos 7 bilhões de habitantes, o volume de água em litros necessário para abastecer toda a população humana durante um ano está entre quais valores? Bem, vamos lá então. Como cada pessoa consome 150 litros de água por dia, assim, em um ano, os 7 bilhões de habitantes eles vão consumir essa quantidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar que um ano tem 365 dias. Vou lembrar que o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Então eu vou pegar 365 dias de um ano, multiplicar pelos 7 bilhões de habitantes do planeta, multiplicado pelos 150 litros de água que cada um deles vai consumir durante cada dia. Esse é o valor que nós fizemos aí. Então, com isso, a gente chega ao valor 383 trilhões e 250 bilhões. Bem, esse valor ele é aproximadamente igual. Por que é aproximadamente igual? Porque eu vou desconsiderar aí, por exemplo, do 8 em diante. Se vocês deslocarem a vírgula 14 casas para a esquerda e aproximar, em vez de 383, eu coloquei só 38, por isso que é aproximadamente igual. Então, desloquei a vírgula 14 casas para a esquerda, ela vai ficar entre o 3 e o 8, então eu coloquei aproximadamente 3,8. E como eu desloquei a vírgula 14 casas para a esquerda, eu tenho que colocar a potência 10 elevado a 4. Então ficou aproximadamente 3,8 vezes 10 elevado a 14 e não 10 elevado a 4 como eu falei, certo? Então nós temos aí a quantidade de litros de água necessários para abastecer a população mundial, aproximadamente igual a 3,8 vezes 10 elevado a 14 litros. Bem, só que a questão pergunta um valor entre, né? Se eu tenho 3,8 vezes 10 elevado a 14, já passou de 10 elevado a 14. Porque seria igual a 10 elevado a 14 se fosse 1 multiplicando. Na verdade, não é 1, é um número maior do que 1, é 3,8. Bem, passou de 10 elevado a 14, mas não chegou a 10 elevado a 15. Portanto, nós temos o valor entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15, e a resposta correta é o item B. Quinta questão do Enem 2011. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura de sua superfície. Estrelas são muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin. Para quem não sabe, Kelvin é a unidade oficial de medida de temperatura. A unidade oficial absoluta ela não é graus Celsius, como a gente está acostumado, ela é Kelvin. Então a temperatura de uma estrela muito quente, né, é de cerca de 3.000 Kelvin. Essas estrelas muito quentes, com essa temperatura, elas nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin, maior ainda. E as mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Então, na tabela você tem a classe espectral, tem a temperatura, a luminosidade, tem a massa e tem um raio da estrela. E aí a questão fala, né, que a temperatura está em Kelvin, que é a unidade oficial,
e a luminosidade, a massa e o raio, que foi tomado como referência, que foi tomado como unidade, é a unidade do Sol. É a luminosidade, a massa e o raio do Sol. Então, na verdade, essa classe espectral aí, G2, que tem luminosidade, massa e raio 1, é a referência utilizada. Então, essa classe espectral G2 é a do Sol, já que ele é tomado como referência. Bem, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Isso, claro, comparado com a luminosidade do Sol. Vamos lá então pensar. Primeiro, como a gente tomou como unidade os dados do Sol, o que eu já falei, né? Nós vemos que na tabela o Sol está na classe espectral G2, porque é onde a gente tem luminosidade, massa e raio iguais a 1. Então aí é o próprio Sol. Bem, com base nisso, pela tabela a gente observa que a temperatura do Sol, que é a temperatura da classe espectral G2, é 5.770 Kelvin. Desse modo, então, eu quero uma estrela que tenha a sua temperatura 5 vezes a do Sol. Então, na verdade, eu quero uma estrela que tenha a temperatura 5 vezes 5.770. Ou seja, eu quero que a temperatura da estrela seja 28.850 Kelvin, que é o valor de 5 vezes 5.770. Bem, essa estrela de temperatura 28.850 Kelvin, eu olho agora para a tabela, a gente percebe que ela vai estar na classe espectral B0, porque é a classe espectral B0 que tem aí uma temperatura em torno dos 28.000 Kelvin. Bem, só que a classe espectral B0 ela tem luminosidade 2 vezes 10 elevado a 4. Com isso, então, nós queremos uma estrela que tenha luminosidade 20.000 vezes a do Sol. Por que 20.000 vezes? Porque 2 vezes 10 elevado a 4 dá 20.000. 10 elevado a 4 é 10.000, multiplicado por 2, 20.000. De modo, então, que a luminosidade da estrela é 20.000 vezes a luminosidade do Sol, e a resposta correta é o item A. Sexta questão da OBM. Efetuando as operações indicadas na expressão, obtemos um número de 4 algarismos. Qual é a soma dos algarismos desse número? Observe que eu não estou perguntando qual é o número. É claro que eu vou precisar saber quem é ele, mas eu estou perguntando qual é a soma dos seus algarismos. A expressão é, entre parênteses, 2 elevado a 2007 mais 2 elevado a 2005, dividido por 2 elevado a 2006 mais 2 elevado a 2004 vezes 2006 fora do parêntese. Bem, é lógico que a gente não vai resolver essas potências. 2 elevado a 2007, por exemplo, é impossível resolver uma potência dessa. O que nós vamos fazer então? A gente vai aplicar as propriedades que a gente estudou. Por exemplo, eu vou fatorar, começar fatorando essa expressão. Bem, em cima, 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 2007 mais 2 elevado a 2005, eu coloco o 2 elevado a 2005 em evidência. Bem, e aí, claro, você faz a divisão. 2 elevado a 2007 dividido por 2 elevado a 2005 dá 2 ao quadrado, porque eu vou subtrair os expoentes como a gente já viu. Mais 2 elevado a 2005 dividido por ele mesmo dá 1. Embaixo, 2 elevado a 2006 mais 2 elevado a 2004, eu coloco 2 elevado a 2004 em evidência e faço do mesmo jeito. 2 elevado a 2006 dividido para 2 elevado a 2004 dá 2 ao quadrado, que eu vou subtrair os expoentes. E 2 elevado a 2004 dividido por ele mesmo dá 1. O vezes 2006, eu repito que eu vou utilizar ele daqui a pouco. O que a gente observa então agora? Inicialmente dá para a gente cortar o 2 ao quadrado mais 1, porque ele se repete em cima e embaixo da fração. E já ficou uma moleza para nós, porque ficou 2 elevado a 2005 dividido para 2 elevado a 2004 vezes 2006. Essa divisão de potência, 2 elevado a 2005 dividido por 2 elevado a 2004, eu aplico a propriedade. Repete a base 2, subtrai os expoentes. E aí, claro, repete o vezes 2006. Bem, 2005 menos 2004 dá 1. Então, isso é 2 elevado a 1 vezes 2006. 2 elevado a 1 dá 2.
que multiplicado por 2.006 dá 4.012. Bem, então esta expressão que nós tínhamos lá no começo, ela é equivalente a 4.012. O que a questão pede? A soma dos seus algarismos. Somando agora os algarismos da expressão, 4 mais 0 mais 1 mais 2, isso vai dar igual a 7. Portanto, a soma dos algarismos é 7 e o item correto é o item D. Finalizamos por aqui nossa correção. Até a próxima, então.